Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Peixes. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Peixes, o que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Peixes. E vamos lá, abrindo a vossa leitura com a energia da Lua, essa carta que fala sobre fases, fala sobre ciclos das nossas vidas e também a intuição, é o uso da intuição. Essa carta, ela traz um cristal que eu gosto bastante, é um cristal que ele é uma ágata, na verdade, né? É a ágata musgo, tá? É uma ágata que ela apresenta o aspecto de um musgo, né, da natureza. E aí ela fala aqui sobre positividade e mudanças, mas também essa ágata, ela também tem uma energia muito positiva para a prosperidade e também para a proteção, tá? Então aqui mostra para mim o seguinte, é uma fase em que se encerra uma espera, inclusive, vamos ver o que tem aqui no fundo da vossa leitura. Olha, é a energia do chá, tá? E aqui falando sobre paciência. Então é exatamente isso que estava vindo para passar para vocês. Essa carta confirma. Então, o momento aqui de encerramento de uma fase de espera, de paciência para ver essa mudança. Uma mudança muito positiva. As duas palavras-chave dessa carta: positividade e mudança. E aqui vem para mim também o aspecto da prosperidade e da proteção. Esse verde aqui, né? Aqui também tem uma borboleta. Esse verde aqui, ele vem muito sobre o aspecto aqui da questão da prosperidade, né? E aqui vem aqui é uma borboleta e aqui vem ela na fase de pupa, ou seja, quando ela fica no casulo. Então realmente confirma para mim essa questão, aqui de novo a borboleta, né? Então aqui confirma para mim essa questão de algo que você estava ali naquela fase do casulo, de espera, esperando aquilo acontecer para agora alçar voos, tá? E aqui essa carta, ela fala, né, sobre a energia aqui do pilão, né, o pistilo e o almofariz, então aqui falando sobre a integração, ou seja, coisas que estavam ali se aglutinando, que estavam ali se misturando, que estavam agregando forças para que agora realmente pudesse chegar nesse ponto aqui, né, de ápice, ou seja, o fim da espera aqui para vocês do signo de Peixes, né, uma nova fase, inclusive com muito mais positividade, com muito mais alegria, com muito mais prosperidade, né? Estamos falando aqui de um início de uma idade próspera, prosperidade, tá? Essa carta também fala, né, sobre esse aspecto do self-care, do autocuidado. Depois, mais para o final da leitura, eu passo para vocês alguma questão associada aqui, né, com esse chazinho aqui, uma camomila, né? E aí depois, mais para frente, eu posso passar para vocês algum tipo de prática, tá bom, meus queridos? Aqui também mostra, né, não só a integração no aspecto das coisas da vida mesmo, né, da vida material estarem se ajeitando, estarem ali se aglutinando, misturando, né, para que possa dar vida a algo, mas também as nossas próprias energias, né? Então é muito interessante quando nós pensamos nos aspectos das fases da natureza e trazemos isso para as nossas vidas, né? Então, às vezes, só nos resta mesmo esperar, mas esperar dentro desse sentido de calmaria, e que não quer dizer que enquanto a gente espera, nada está acontecendo. Pelo contrário, né? Aqui mostra uma série de movimentos internos. Então é aquilo, né? A gente vê lá a lagarta presa, né? Presinha numa planta, e a gente pensa assim, não está nada acontecendo ali, né? Apenas um casulo. Não, ela está se formando. Ela está se formando para depois sair e alçar voos, entende? Então aqui vem para mim muito sobre esse aspecto, né? Da calma de vocês, da paciência, a ciência da paz, justamente enquanto o ciclo, né, de espera.
para que agora você possa desfrutar deste ciclo de positividade e de prosperidade, ou seja, uma idade próspera e positiva para vocês. O fim da espera terminou. E essa questão da borboleta abrindo e fechando, né? Aliás, borboleta aqui de novo, né? Na verdade, aqui o que é, gente? Aqui é uma borboleta? Não, aqui não é uma borboleta. Eu tô vendo coisa aqui, na verdade. Na verdade, aqui é uma erva, aqui os seeds, eles estão, né? Umas sementes, aqui tem um temperinho sendo feito, né? Então aqui, na verdade, essas duas borboletas me trazem também, né, esse aspecto da transmutação, ou seja, passar de uma fase para outra, passar de uma fase de espera para uma fase de movimento aqui, tá bom, meus queridos? E essas questões podem estar acontecendo em diversos setores das nossas vidas. Às vezes são questões dentro do trabalho, às vezes são resoluções pessoais, e para os olhos dos outros, às vezes pode ser que a gente não está fazendo nada, né? Parece que a gente está parado ali na vida. Mas na verdade não. Existem uma série de construções, de arranjos, e não só sobre o nosso próprio movimento, né? As nossas ações, que às vezes parecem muito diminutas, né? Mas também com base em todos os arranjos que o próprio universo vai tecendo e vai realizando. Basta a gente pensar na nossa própria vinda e vida aqui nesse planeta. Quantas coisas, né, incríveis, quanta graça magnificente do divino foi necessária, né, para que a nossa vinda e vida aqui nesse planeta fosse possível. Então, quando a gente começa a pensar, nossa cabeça, uau, né, vai ao longe, a nossa mente, a nossa consciência, acho que nem acompanha, né, porque são tantas sincronicidades, são tantos arranjos, tantas coisas sendo formadas, sendo tecidas, quantas linhas temporais sendo tecidas para que a nossa existência aqui fosse possível. É exatamente isso aqui, tá, que está acontecendo aqui para vocês. Então, um momento, né, tanto da idade positiva e da idade próspera para vocês do signo de Peixes. Ai, que lindo! Vamos lá, vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Peixes? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão a todos vocês e nós vamos assim, corações sempre unidos, juntos e misturados, né? Dentro dessa energia linda aqui de soma de forças, de integração, de fraternidade, de soma de energias, né? Nós vamos assim, todos unidos nessa grande e poderosa energia do bem maior. Corações sempre unidos e assim é. Somando experiências de vida, somando conhecimento, somando sabedoria, é bom demais. Isso agrega tanto. Isso nos eleva tanto e é tão gratificante. Vamos lá. Signo de Peixes, agora com o tarô. Tarô, signo de Peixes, os teus queridos e abençoados regidos sob o signo de Peixes, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações. Aqui a leitura vem para mim como revelação e confirmação para vocês, tá? Para os queridos regidos sob o signo de Peixes, agora com o tarô. Então vamos lá, tem duas coisas para falar para vocês aqui que eu estou embaralhando e tá vindo para passar. Vamos lá. Tarô, Peixes, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Olha, uma energia aqui dos enamorados para vocês, arcano maior de número 6. E aí, veio aqui, né, eu estava aqui embaralhando, e a Lua, ela faz uma conexão, né, com o aspecto Yin, elemento água também, né? Então aqui tem a energia que conecta vocês, né, ao vosso elemento, e a energia do chá também, né? Então veio duas vezes essa energia de águas para vocês, tá? Perfeito, olha isso, gente. É um momento de prosperidade, sim. Olha a quantidade de rubis aqui. Depois eu vou falar para vocês do rubi, vou falar para vocês da ágata musgo, tá? Olha o momento da espera aqui com o eremita. Olha que coisa linda para vocês. Olha a calmaria. Que coisa linda.
Olha, realmente, ó, é o momento de começar a ver os resultados. E aqui a energia do dobro para vocês, né? Do 3 para o 6. Lindo, perfeito. Olha, de novo a energia das águas para vocês. 2 portais aqui, vou pegar essas duas energias para vocês. De novo aqui a energia do dobro para vocês, 3 também, tá? Então aqui vem essa questão do dobro, a gente pode, né, constatar justamente por conta daquilo que eu falei. Estamos falando de uma idade, ou seja, de um momento, né, uma idade, uma fase que ela é tanto positiva, ou seja, né, é muito boa, é muito especial, quanto também próspera, no sentido de dinheiro, no sentido de conforto, no sentido de estabilidade, tá? De segurança financeira. E aqui, né, são vocês regidos por essa energia incrível do rei da matéria, o rei da riqueza, né? E aí você pode pensar assim, mas é só, né, no aspecto do rei? Não, o rei aqui falando sobre o ápice da energia, tá bom, meus queridos? As cartas da corte, elas vão numa crescente no que tange ao domínio das energias em relação a cada naipe, né? Então aqui estamos falando da energia da matéria, o naipe que rege a matéria, as questões da fisicalidade, da materialidade. E aqui são vocês naquele ponto máximo da energia. Então falando sobre aspectos aqui realmente, se você estava em processos, né, de coisas que você estava esperando chegar naquele ponto, aqui vem uma energia assim de colheita, né, ou de ver os resultados, realmente está super favorável isso. Então tem muito a ver, né, quando eu disse que a Agatha Musgo, eu não sei por que eu olho para essa cara toda vez, gente, se sair errado, vocês já sabem que é a mesma coisa, tá? Porque toda vez que eu olho para esse cristal, ele me vem e eu quero falar Agatha Fungo, mas não é Agatha Fungo, é Agatha Musgo. Mas como eu tô aqui com um deck, né, que ele é todo de cogumelos, né, então eu fico correndo fungo na minha cabeça, mas vocês já entenderam o que é, tá? Então se sair errado, me perdoe, mas é porque fica vindo na minha cabeça assim constantemente, sabe? Uma coisa doida. E ainda tem que fazer a tradução aqui, mas enfim, né? Então assim, quando eu falei sobre esse cristal, né, antes do tarô, quando eu falei sobre esse cristal, ele trabalhar dentro de uma energia para a prosperidade, realmente está super confirmado aqui para mim, tá bom, meus queridos? E aí, essa questão aqui, né, tem muitas confirmações e muitas sincronicidades. Energia do dobro aqui para vocês, 2 portais abertos, tá? Lindo demais. Então, meus queridos, falando sobre esses aspectos, né, da questão da espera, da questão das fases, realmente aqui está confirmado para mim, tanto também sobre a questão desses portais. Então aqui são dois portais que se somam. Sabe quando nós estamos falando de uma porta muito grande? Imagina uma casa que tem um pé direito assim, muito, muito, muito alto, tipo, sei lá, mais de 3 metros de pé direito. Sabe aqueles casarões antigos que tinham um pé direito bem alto, né? Então, assim, sabe aquelas portas que são bem grandes? Você fala assim, nossa, é porta de castelo? É isso. Então, assim, não é só uma porta, estamos falando de 2 portais para vocês, e isso é como se somasse, né, essa força para vocês. E o que representa para mim esses portais, né? O momento em que a borboleta sai da fase do casulo e alça voos. Por quê? Existe aqui uma energia de nutrição muito grande, de purificação muito grande e ao mesmo tempo sobre o aspecto aqui de sucesso, tá? Então assim, é realmente o momento aqui de descortinar grandes horizontes. E também com a questão aqui do As de Espadas que vem para vocês, também representando o quê? O encerramento da fase de espera para o início de um outro momento. Entende? Fica aqui como se fosse um marco, né? Justamente para que você pudesse, então, né, descortinar um novo horizonte. Então, um momento aqui muito favorável para aqueles de vocês que realmente estavam, né, esperando as coisas acontecerem e vivendo todas essas transformações, né, juntamente, sabe? Falando sobre questões no trabalho, questões que você veio se dedicando e às vezes parece que não chega em lugar nenhum, né? Coisas que você veio fazendo, coisas que você veio ali, sabe, trabalhando para isso, né? A energia desse rei fala sobre isso, né? Ele não chega nesse ponto de coroação
da noite para o dia, existem fases, né? Então aqui é esse momento da coroação, né? O voo da borboleta também representa isso para mim, né? Aquele momento em que a gente alça voos grandiosos e a paciência, por isso a sabedoria de um rei muito antes de se tornar um rei, né? Que vem para vocês. Então a calmaria, sabe? A paz dentro do seu coração, a ciência, né? A paciência, a ciência da paz de saber que essa coroa é sua e ninguém tira, entende? Estou falando, vamos supor que você esteve aí trabalhando dentro da sua carreira, dentro de um trabalho ou algo assim, né? E você veio já há muitos ciclos, né, se dedicando, semeando e fazendo, e muitas vezes olhando, né, para aqueles aspectos em que você fala assim, poxa, as coisas só estão dando errado, né? Não vai sair nada, não vai dar nada, né? Eu estou errando em alguma coisa, no que eu estou errando, né? E a leitura, peixes, vem para trazer essa tranquilidade e essa calmaria, justamente dessa camomila aqui que vem para vocês, né? Acreditem que vocês estão fazendo as coisas certas, tá? Primeiro porque tem essa energia de dobro linda para vocês. E acreditem que as vossas escolhas, elas estão sendo realmente muito sábias, né? São escolhas que realmente estão levando vocês, tá bom, meus queridos, na direção de coisas muito positivas e na direção de oportunidades. Então aqui mostra para mim que todo o planejamento, todo o andamento, né, vocês estão fluindo e vocês estão numa sintonia perfeita com o universo. É aquilo que eu falei, quando, né, uma vida está sendo preparada para vir para este plano, existem uma série de questões, né, tanto acontecendo no ventre, né, que está sendo formado toda uma gama, né, de tecidos e tudo mais, né, um traje terráqueo espacial, um invólucro, um receptáculo está sendo formado, mas ao mesmo tempo no plano do espírito existem inúmeros acontecimentos que estão acontecendo e ninguém está vendo. Ninguém está vendo nada, nem no plano material a gente vê, né? Porque está tudo ali, escondidinho, né? Guardadinho, sendo gestado, sendo nutrido com paciência, né? Então, às vezes, aquela dúvida, né? E a leitura vem como tanto uma revelação quanto uma confirmação. A paz e a calmaria de não olhar para as coisas que às vezes deram errado ou estão dando errado. Continue fluindo, continue trazendo também a sabedoria do erro, porque só acerta quem já errou, né? Então é muito importante quando a gente eventualmente vai ter uma decepção aqui e ali, porque isso só vai alinhando o rumo do nosso barco, a gente só vai aperfeiçoando cada vez mais a jornada. Entende, meus queridos? Então a leitura ela vem com essa confirmação de que as vossas escolhas estão sendo sim muito sábias. Aquilo que você está colocando é como esse tempero que está sendo feito aqui. Né? Quem gosta de trabalhar dessa forma, na minha cozinha, eu só uso temperos naturais, né? Então, eu uso, por exemplo, uma pimenta fresca e eu faço a moagem das minhas pimentas, eu faço um mix de pimentas, né? Mas aí é aquilo, se de repente você escolhe algo que não tem nada a ver com aquele mix, por exemplo, você estraga toda a mistura. Entende o que eu digo aqui? E isso tem a ver com as nossas escolhas. Então, todas as escolhas que vocês estão fazendo, primeiro, elas partem de muito amor, de muito carinho, sabe? Ao invés de você comprar lá o tempero pronto, eu estou usando o exemplo aqui, né, de uma coisa bem simples, corriqueira, para vocês entenderem o quanto isso é mais profundo, né? E o que é aquilo que as cartas estão querendo trazer. Então, assim, ao invés de você seguir por um caminho já pronto na sua vida, no seu trabalho, ou diretrizes internas da sua própria vida interior, porque aqui para cada um de vocês é um cenário, entende? Mas você está tendo o carinho de escolher, sabe, colocar ali no seu almofariz, né, no potinho aí, no pilão, você está escolhendo e fazendo o seu mix. Portanto, as escolhas que você está fazendo, peixe, são escolhas realmente muito vencedoras, porque são duas portas abertas para vocês, portas na direção de um momento próspero, portas abertas na direção de sucesso, na direção de realização, na direção de preenchimento, na direção de equilíbrio, na direção de satisfação, na direção de oportunidades, na direção de tudo de bom. Tá bom, meus queridos? Então aqui fiquem tranquilos, né, com relação às vezes às coisas que às vezes a gente pode não estar vendo,
mas elas estão acontecendo. Não é porque os nossos olhos físicos na matéria não estão vendo que não está acontecendo nada, está acontecendo tudo, e tudo de bom para vocês, tá? Então, muito favorável nesse momento, né, para vocês realmente atingirem, de repente, aquele ápice, tá, na vossa carreira, toda uma dedicação que você vem fazendo. Aqui falamos sobre reconhecimento também, aqui falamos sobre conforto, segurança material para vocês, ganhos materiais, entrada de dinheiro, tá, muito favorável, favorável para vocês estarem de repente fechando contratos, tá, sejam eles até falando sobre relacionamento afetivo e amoroso, né? Aqui tem uma parceria para vocês, tá? Então, de repente, aqui falando sobre a possibilidade de vocês estarem se relacionando, tá? Com uma pessoa aqui, relacionamento para casais e relacionamentos também associados, essa carta é linda para vocês. E também associados a parcerias, vou falar sobre essa carta aqui para vocês. Então, assim, muito favorável também esse momento para que realmente vocês possam estar firmando esses contratos. Então, vamos supor que a gente esteja falando aí de uma energia de parcerias, tá? Então, uma sociedade, e aí você tem toda uma questão de documentação sendo feita com essa sociedade, tá? Você e o seu sócio, a sua sócia. Ou falando sobre casamento, colocar a sua união estável de uma forma, né, no papel, trazer a energia desse relacionamento, olha, integração, confirmar isso, né, no plano da matéria. Nós estamos num plano da fisicalidade, então existem certos protocolos, digamos assim, que eles são importantes, tá? Para que isso se firme, é a energia sendo firmada, é a energia de uma união, de uma integração, de uma fusão de forças sendo consagrada no plano da fisicalidade. Então vamos supor que você, né, está aí ao lado de uma pessoa super querida, uma pessoa que você está lá morando junto e tal. Esse momento é perfeito para vocês unirem essa força, né, para que vocês possam realmente colocar isso no papel. Então, muito favorável para vocês aí, né, estarem fazendo, né, esse momento, ir lá, vai lá no cartório, tudo certinho, documentação, tudo ok para vocês. Tá? E isso também é sinônimo de prosperidade, tá? A leitura também vem trazendo para vocês, além dessas questões, né, de ganhos e tudo mais, falando sobre novas frentes, tá? Novas oportunidades, novas possibilidades que podem estar se descortinando para vocês. Tá? Então existe o aspecto da conquista, ou seja, aquele momento da espera sobre algo que eu estava fazendo, sobre algo que eu já tinha visualizado, algo que eu já tinha escolhido e trilhado esse caminho. Aqui existem oportunidades e frentes abertas, não existem obstáculos para vocês neste momento para o que quer que seja que você deseje fazer, principalmente no plano da vida material, peixes. Tá? Então, eu quero iniciar um projeto, seja sobre estudos, seja sobre a área de trabalho, tá? Tá muito favorável. Quero iniciar um relacionamento, quero iniciar uma parceria, tá? Tá muito favorável também. Isso é isso é sobre coisas novas, porque existem coisas em andamento, tá? Que é isso que essa leitura fala, tá bom? Que chegam naquele ponto da completude. Então existem duas coisas acontecendo aqui para vocês, né? Na verdade são dois recados. A completude de projetos e coisas que já estavam em andamento, tá? E a confirmação sobre, de repente, uma possível dúvida. Poxa, isso que eu estou fazendo vai me levar para esse ponto de coroação? Sim, vai levar para esse ponto de coroação. Mas também existem outras coisas e outras frentes que vêm para te trazer aí mais alegria ainda, para te trazer mais calmaria, mais completude, tá bom, meus queridos? Falando também sobre a possibilidade de integração com outras pessoas, tá? De repente, outras pessoas que vão trabalhar com você. Aqui existe uma energia de colaboração, de proatividade, tá? Soma de forças. Muito legal essa energia para vocês, tá? Tem uma soma muito positiva, né? O 3, 3, o 6 que está lá embaixo, né? A energia do 3, 6, 9, os números mágicos aqui para vocês, né? Ou seja, confirmando para mim que sim, vocês estão manifestando a vida dos vossos sonhos e a vida dos vossos ideais. Tá bom, meus queridos? Então, um caminho aqui repleto de amor, repleto de realização aqui para vocês, né? A energia do eremita, que abre aqui a vossa leitura, vem fazendo uma conexão com coisas que ou tem aí 9 meses, tá? E aí eu falei, né, sobre vida, né? Então, para algum de vocês realmente pode ser aquele ponto, né, de um nascimento super abençoado para este planeta. Com certeza um ser de luz, né, que vem para iluminar, com toda certeza, a sua vida e o nosso planeta.
Olha só que sincronicidade, né? Incrível. E também sobre projetos, tá? Coisas que de repente já na energia do ano 9, tá? Do ano passado. O eremita foi um dos arcanos maiores que fez a regência do ano passado. Então, falando sobre coisas aí que de repente já estavam, né, num andamento, estavam em processo, né, naquele in-between ali no meio do caminho, tá? Então, agora a completude para vocês, tá? O momento de integrar, de somar todas essas forças e se chegarem em algum lugar, tá? Aqui para mim vem com essa energia, principalmente de completude, de movimento para vocês, mobilidade financeira, tá? Como eu disse, existem caminhos abertos aqui para vocês, não é só uma possibilidade, mas são diversas oportunidades, tá? Com relação à parte de burocracia, parte de papelada, também está super favorável para vocês essa energia, tá bom, meus queridos? Está muito fluido aqui para vocês, tá? E falando também sobre a questão aqui de de limpar, de purificar, eu não vejo aqui nenhum tipo de obstáculo para vocês, é só realmente o período de todas as coisas de se chegarem, né, naquele ponto de completude, tá? Aqui falando sobre essa pessoa que pode estar fazendo essa parceria com você, essa pessoa que vem do seu lado, uma pessoa que corre com você, peixes, né? Uma pessoa que tem uma comunicação muito assertiva, uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que é muito verdadeira, tá? Uma pessoa que ela sempre está procurando ver, né, a justiça em tudo e todas as coisas. Então é uma pessoa que sempre vai falar para você aquilo que você precisa ouvir naquele momento especial, aquela pessoa que fala, sabe, fala a verdade dos fatos. Se for sobre trabalho, uma pessoa super honesta para você estar trabalhando, e se for dentro de um relacionamento afetivo, é o tipo daquela pessoa que você pode confiar até embaixo d'água, tá bom, meus queridos? Então, assim, realmente é uma pessoa que às vezes pode parecer, assim, um pouco fria, né, pela sua forma de ser, mas é uma pessoa que tem um coração incrível, né, só é uma pessoa extremamente verdadeira, tá, extremamente verdadeira com ela mesma e para com os outros, né, e por desejar essa verdade para os outros, né, e para todas as situações, então, às vezes pode parecer que ela, né, que o coração foi dar uma volta, mas tá lá, é uma pessoa incrível, tá bom, meus queridos? É que é uma pessoa que realmente você pode confiar e uma pessoa que realmente vai te ajudar, principalmente se for sobre tanto um relacionamento afetivo quanto para negócios, é uma pessoa que realmente tem uma visão muito ampla, né? Uma visão que realmente pode ajudar a fazer os negócios crescerem, uma pessoa que vê além do horizonte, tá bom, meus queridos? Realmente uma energia muito bonita para vocês, boas novas, coisas boas chegando aí nas vossas vidas, tá? Eu quero trazer uma mensagem aqui dos anjos e ancestrais para vocês, este oráculo que está aqui, mas antes eu quero deixar aqui para vocês uma energia, vamos fazer o mantra também, tá? Mas antes eu quero falar para vocês sobre uma frequência que vem aqui muito importante. A frequência que vem aqui é a seguinte: energia do ar junto com a terra, esses dois elementos. E aí você fala assim, poxa Anne, mas peixes é regido pelo elemento água. E o que esse ar tem a ver com essa terra para nós, né? Justamente a regência aqui, tá? Que vocês estão vibrando nesse momento. E aí, o que é muito legal? Saber sobre esse aspecto do ar, ou seja, os meus pensamentos, os meus planos, a minha visão de mundo, né? Aquilo que eu também estou falando, que vai se manifestar, que vai materializar, aquilo que eu falo sobre mim, sobre a minha vida, sobre os meus projetos, sobre os meus planos e como isso impacta na minha vida. Então veja que o fato de ter aqui a energia da paciência, né? E de saber do tempo de todas as coisas, o processo de todas as coisas se transformarem, é justamente essa energia do ar. Por quê? Você flui como ventos calmos, como uma brisa calma. E isso impacta de modo muito positivo na sua vida material, porque os nossos pensamentos podem querer às vezes nos levar para aquele ponto de eu estou fazendo tudo errado, as minhas escolhas não me levam a lugar nenhum, entende? Esse tipo de pensamento nos desintegra, né? O que essa carta fala sobre integração. Então, ao invés de se formar aqui um tempero, não vai se formar nada. Por quê? Porque os nossos pensamentos fazem voar todos esses temperinhos, vai tudo embora, né? E aí eu não consigo o quê? Sedimentar, não consigo concretizar, não consigo realizar nada,
entende? Por quê? Porque os meus pensamentos ficam para lá e para cá e eu não alicerço, não estruturo nada. Entende? Então aqui essa energia do elemento ar, essa maestria do elemento ar, muda completamente o caminho das nossas vidas, tá? Falando sobre sustentar os planos, sustentar as escolhas que se faz, né? Principalmente escolhas que vêm através do seu coração, tá bom, meus queridos? É harmonia aqui e integração também daquelas duas pontas, né? Duas energias que são especiais, né? A experiência centrada no nosso Sagrado Coração. Então, quando trazemos o aspecto do chakra da coroa unido com o chakra anahata, né? E realmente isso fica muito forte, exatamente como a força aqui desses dois portais para vocês, como eu dei o exemplo daqueles antigos casarões, né, que tinham aquelas portas bem grandonas, tá? É exatamente essa energia desse portal para vocês, um portal duplo aqui de energias, tá bom, meus queridos? E aí eu quero trazer então para vocês esse mantra, tá? De ativação, que é um mantra que vai super ajudar você durante qualquer momento. Você que ainda está nas fases aqui, aguardando, né? Você que já está nesse processo de integração e você que já está nesse momento de ver as coisas acontecendo, de já ver aquilo que você semeou, aquilo que você trabalhou, aquilo que você se dedicou, você já está colhendo isso e já está naquele ponto, né, daquele ápice, daquele conforto, da estabilidade, da segurança financeira, dos ganhos materiais, tá bom, meus queridos? Ou também de projetos, né, pessoais, você consigo mesma, consigo mesmo, mudanças que nós fazemos na nossa vida interior, que com toda certeza modificam totalmente a nossa vida exterior. Tá bom, meus queridos? Então este mantra só vai servir para ajudar e contribuir positivamente, tá bom? Então convido você a unir o seu coração ao meu neste momento. Vem comigo, vamos juntos fazer então este mantra de ativação? Então, meus queridos, o mantra que está vindo aqui para fazer para vocês é o seguinte: eu sou a prosperidade e a positividade. Eu sou a prosperidade e a positividade. E assim é. Um mantra bem curtinho, bem feliz, com essa energia linda de vocês, tá bom, peixes? Então, entrego este mantra com todo amor e carinho para que você possa fazer, leve ele para o seu dia a dia, faça sempre que você sentir a necessidade, tá? De sentir o peso gratificante, né? Um peso leve, um peso de honra dessa coroa, tá? Dessa coroa dourada, nesse momento de coroação, independentemente da fase, tá? Em que você estiver vivendo. E uma excelente forma de já começar a trabalhar com essas energias é escrevendo aqui abaixo nos comentários. Então, se você sente no seu coração, né, aqui nós estamos falando de escolhas que partem do seu Sagrado Coração, então se você sente no seu coração esse chamado para assim fazê-lo, pode escrever aqui abaixo nos comentários para já potencializar e ativar, estas energias, tá bom, meus queridos? Eu sou a prosperidade e a positividade. Tá bom? Enquanto vocês vão escrevendo aqui abaixo, eu vou fazer com vocês uma energia de ativação aqui, agora falando sobre a frequência dos chakras, tá? Então, falando aqui sobre essa energia de transmutação, de transformação para vocês, de mudanças positivas, tá? E como vem, né, essa energia linda aqui deste rei para vocês, vou trabalhar com a energia do chakra da coroa, Sahasrara chakra, que trabalha dentro dos tons do lilás e do roxo. Então, peixes, a ideia é você colocar, tá? Estas cores em roupas, acessórios, objetos de decoração, sempre coisas que vão ficar mais pertinho de você. Pode trabalhar com a energia dos cristais, a ametista maravilhosa, tá? Tem em vários lugares aqui da minha mesa. Pode trabalhar com flores também e os alimentos vibracionais. Alimentos que vão vibrar nesses tons do roxo e do lilás. Então, uvas roxas você pode utilizar, batata doce roxa, a berinjela, tá? E a beterraba também. São exemplos, tá? De alimentos que você pode colocar na sua alimentação durante uma semana até eu lançar a vossa próxima leitura, que será
então, na próxima quinta-feira. Tá bom, meus queridos? Então, durante uma semana, até a próxima quinta-feira, vocês vão trabalhando e fiquem sempre ligadinhos, tá? Com os próximos lançamentos aqui. Eu quero passar para vocês, eu deixei assim, meio bagunçado, porque assim eu me lembro de falar, tá? Então, depois eu vou falar para vocês dessas duas, eu vou deixar assim, gente, porque se eu colocar direito, eu vou depois perder o que eu tenho para passar para vocês. Então, eu vou deixar dessa forma, porque aí eu vou me lembrar, vou deixar assim, olha, pronto, bem bagunçado, que horror, eu não gosto, mas só para poder lembrar do que eu tenho que passar para vocês. Então vamos lá, eu vou embaralhar aqui e aí eu já passo essas práticas, né? Tem o rubi, tem a ágata musgo e tem o chá, tá? E então eu já vou passar para vocês. Então vamos lá. Uma mensagem dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Peixes. O que mais eles precisam saber? Uma mensagem dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Peixes, se você quer saber mais, conhecer mais o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nesta leitura, os decks que eu estou utilizando, é só você acessar o meu site, tá? O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo. Também se encontra aqui na descrição e também aqui fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Peixes. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Olha, é a energia aqui justamente do sábio, né? A energia do comprometimento. Perfeito. É isso. É o comprometimento. E tem aqui essa frequência aqui para vocês, né? O comprometimento de ser firme com aquilo que você escolheu, com o caminho que você escolheu e aquilo que você sabe que está, né, se aglutinando, né, que está formando. Então vamos lá, olha, falando sobre o aspecto dos cristais, tá? Eu deixo a ametista, porque vocês, foi o chakra que a gente trabalhou aqui, mas também quero colocar para vocês a energia da ágata musgo, e o fungo continua vindo para eu falar para vocês, mas eu não errei, yes, a ágata musgo, tá? Que é um cristal sensacional, é uma ágata, não é difícil de achar, tá? Ela é incrível e como eu disse para vocês, ela tem uma energia muito gostosa, mas ela também tem uma energia muito boa para trabalhar com a prosperidade, tá? Com riqueza, com ganhos e também um momento feliz aqui, tá? E falando também de proteção, então ela é sensacional. Tá? Então fica aqui de dica para vocês. Se você tem um rubi peixes, utilize nesse momento, tá? Aqui o rubi ele vai ser importante por três motivos. Primeiro, pela potência, é uma pedra preciosa, tá? Ela tem um valor de mercado já bem elevado, mas é uma pedra extremamente poderosa. Tá? Ela tem uma potência muito grande, ela tem uma força muito grande. O rubi, ele também, esse é um primeiro motivo. O segundo motivo aqui para você utilizar um rubi é porque ela é uma pedra maravilhosa para trabalhar com prosperidade. Nós estamos falando de monarquia, estamos falando de realeza, estamos falando de soberania, a gente está falando de coroa aqui, né, gente? Então tem a ver com poder pessoal, né, com ganhos, com riqueza, com status, né? Então, assim, ela é uma pedra muito boa para trabalhar essa energia e também falando sobre proteção, né? Não é por menos que os antigos reis, tá, utilizavam os rubis, tá, adornando, né, as suas coroas e também utilizando até o próprio vermelho nos trajes, nas suas roupas, tá? Então, assim, realmente esse vermelho vem por conta do rubi também. Tá? E aí o chá para vocês, tá bom? Então, se você gosta de chá, tá? Aqui fica então a energia dos chás, qualquer um que você goste, tá? Aquele que te faz bem, aquele que te traz, né, aquela sensação de calmaria. Aqui eu vou deixar a energia da camomila para vocês, como vem essa frequência da paciência, da ciência da paz. Então a camomila é um chá, né, que realmente ele tem um poder de harmonia, de equilibrar as coisas, né, de uma forma incrível. Então, se você gosta, tá, se você aprecia
ou quer começar de repente, né, a adentrar no universo dos chás, tá? Então fica essa dica para vocês, tá? Então aqui a energia da bruxa, olha, seja a luz, tá? Com toda certeza aqui seja a luz, e é justamente, né, algo que a gente às vezes pensa, né, que por conta das coisas não se concretizarem naquele tempo que a gente imagina, ou que às vezes a demanda nos pede, porque tem isso, né? Porque tem isso. Às vezes a nossa luz diminui. Então não pare de brilhar, né? Não pare de brilhar e continue acreditando que você está no caminho certo. Isso é muito importante, né? É como o sol. Essa carta ela vem para mim como a energia do sol. O sol, ele é sempre luz. Tá nublado, tá chovendo, tá aquele sol de rachar, tá mais ou menos, ele tá lá. E ele está ali todos os dias. Como? Brilhando. Ele brilha, entende? Então é sobre isso, tá bom, meus queridos? Aqui o cavaleiro, então essa carta fala sobre ser valente e honesto, tudo a ver com a vossa energia, né? Aqui também a honestidade para consigo mesmo, a energia da espada aqui para vocês, né? Então veio duas vezes essa energia da espada, né? O espírito da verdade, estar em paz, olha que lindo, né? Estar em paz com a sua verdade, estar em paz com os seus princípios, estar em paz com as suas escolhas e aterrar tudo isso, né? A espada apontada para baixo. Olha que lindo, né? A verdade de ser quem você é. É lindo demais. Aqui essa coruja magnífica, né? Trazendo também a energia da sabedoria aqui para vocês. E aqui a frequência do sábio que diz, né, seja devotado, né, seja devoto, né, seja devoto e comprometido, né, então assim, seja comprometido com aquilo que você escolheu, com o caminho que você escolheu, com a verdade que habita dentro do seu sagrado coração e trabalhe dentro dessa integração dessas forças, não é, meus queridos? E é aquilo que eu falo, né? Sempre que nós estamos nesse caminho, independentemente de qual é o projeto, ou o que quer que seja que, né, está aí tomando forma, né? Como eu disse, o tempero ficar pronto, né? Todas as forças do universo, quando há essa energia de honestidade, de verdade, de princípios, de valores, todo o universo vem em nosso auxílio, trazendo situações, acontecimentos, pessoas, sincronicidades, essa própria leitura. São confirmações e revelações que só dão respaldo, que só nos alicerçam para o quê? Para continuar seguindo em frente, firmes nos nossos propósitos e nos nossos desígnios. Que linda essa mensagem, peixe, estou muito feliz, uma mensagem que vem para nutrir, né, duas vezes essa energia aqui da xícara, né, como se fosse um cálice, né, então aqui uma energia muito bonita de equilíbrio, de estabilidade emocional. Que linda essa mensagem para você. Estou muito feliz em poder transmitir essa mensagem, peixes. Eu espero do fundo do meu coração que possa chegar aí no seu coração como um grande bálsamo de luz, te iluminando, te ajudando e super contribuindo positivamente para as vossas vidas, para o vosso caminho, meus queridos. Inclusive aqui a energia do 333. Se você gosta de trabalhar com a energia dos números, código de ativação para vocês 333, que inclusive aqui também tem a idade de Cristo, né? 33, tá? A idade de Cristo para vocês, tá bom? Então, peixe, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, peixe, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então convido você a ser membro do Equinócio Plus, o link está aqui abaixo na descrição deste vídeo, também está aqui fixado aqui abaixo no primeiro comentário e eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vem comigo, vamos juntos então finalizar esta belíssima leitura, realizando nosso mantra luz para o ano de 2026? Vem comigo! Mas antes eu quero pedir uma enorme gentileza. Em homenagem a esse rei da matéria que veio aqui para vocês, eu quero pedir que, por gentileza, peixes, coloque aqui abaixo para mim nos comentários um emoji de uma coroa. Eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua energia e a sua companhia durante todo o momento dessa leitura
E desde já, peixes, toda a minha gratidão por ter você sempre aqui juntinho de mim, acompanhando o meu trabalho, me incentivando a seguir em frente também com os meus princípios, não é? Com os meus ideais, de sempre poder ajudá-los. Tá bom, meus queridos? Gratidão pela companhia de sempre. Tá bom, meus queridos? Conto com você. Vem comigo. Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Peixes, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é.